Esse é o Exatamente, problema. cara. É isso que eu ia falar, cara. Existe um problema muito grande com o Brasil, que você quase não vê as pessoas mencionando, que é justamente a questão da infraestrutura. O Brasil, eu diria que ele só teve, tipo, investimentos grandes em infraestrutura durante o Estado Novo e durante o governo do Juscelino Kubitschek. Só que o governo do Juscelino Kubitschek, apesar dele ser conhecido, assim, né, pelos seus grandes projetos de infraestrutura, ele focou muito mais em rodovia do que qualquer outra coisa, sendo que ferrovias seriam muito melhores para a geografia do Brasil, né? Por Com exemplo, certeza. você tem. O Brasil ele tem uma condição geográfica que é chamada de costa montanhosa, que é justamente isso. Você tem uma costa, porém a costa do país ela é, digamos, dividida do interior do país por montanhas. Então, como que você liga essas regiões do litoral com as regiões ao interior? Ora, ou você vai tipo ter que achar uma passagem geográfica mesmo, né, por ali, ou então você vai construir túneis, ferrovias, enfim, né? Então, essa maneira assim de você usar a infraestrutura para meio que lidar com essas desvantagens geográficas do Brasil seria uma coisa muito boa, mas a gente não teve esse investimento ah, quase que novamente, tipo, a última vez que a gente teve investimento pesado em infraestrutura foi o Juscelino Kubitschek, e o Juscelino Kubitschek nem fez um negócio muito bom. E outra coisa que é bom falar é que o Darcy Ribeiro ele escreve sobre isso, que tipo, o Brasil, se você for ver o mapa das ferrovias dos Estados Unidos, você vai ver que as ferrovias, elas ligam cidades umas às outras. Por quê? Por causa que isso cria uma rede de comércio entre as cidades americanas. Isso também ajuda o crescimento simultâneo de uma das outras. Então, tipo, se existe uma ferrovia entre Chicago e Nova York, caso Chicago se torne uma cidade rica, Nova York automaticamente irá se tornar uma cidade rica também, por causa que tem aquela integração, existe aquele comércio. E da mesma maneira, você acaba criando uma economia realmente integrada entre si. No Brasil, você não tem isso. Por causa que, primeiro, né, como eu disse antes, não existe investimento em ferrovias. Segundo, as ferrovias que nós temos, as poucas que nós temos, não são usadas para ligar as nossas cidades. A, São a, va- privadas. as vastas maioria das ferrovias são utilizadas apenas para conectar os recursos naturais do Brasil, tipo lá no centro, tipo os recursos da agricultura, né? Então são basicamente que ligam do interior aos portos. E é isso, sabe? Aqui na minha cidade passa uma malha de ferrovia, tá ligado? Que ela sai ali do Goiás e do Tocantins, que é da Vale, vai passa ali pelo Pará e também passa ali em São Luís, no Porto. Tá ligado? Então só serve pra isso. É isso, Geralmente pra sabe? isso. Então, tipo, você pode ver que o Brasil, ele não é apenas um país, tipo, de exportação e de... que tem uma falta de independência econômica só, assim, por uma questão de política, né? É também por causa que a nossa infraestrutura, ela foi meio que construída com isso em mente. Então, você tem ferrovias que são muito escassas e as que existem apenas ligam os recursos da agricultura, do interior, aos portos. E daí você tem regiões do interior, mais ao interior, como o Acre, o Amazonas, Roraima. Roraima não tem conexão nenhuma com o resto do território brasileiro. Você já pode chegar lá por meio de aeroporto. É isolado. É isolado. Daí você, assim, então você não tem uma integração no território brasileiro mesmo. É como se O cada... Amapá, então, o Amapá é uma ilha, pô. O Amapá Amapá é é uma quase uma ilha. ilha. Tipo, é como se cada estado fosse a sua própria economia independente. E daí as economias que são mais desenvolvidas só servem para exportar. Não existe para meio que ajudar o mercado interno, ter uma indústria forte, não. A gente só serve para vender produto para os outros, sabe? Não tem esse mesmo nível de Tipo assim, integração que existe nos Estados Unidos ou nos outros países, sabe? eu percebo que até no sul e no sudeste é assim meio conectado, mas agora quando vai pro nordeste, pro norte, ali um pouco no centro-oeste, a coisa muda, tá ligado? O norte é praticamente disperso, é cada estado por si. O Não, nordeste ainda tem um pouco de união, tá ligado? Mas no norte a coisa é bem pior, o norte é a terra de ninguém, cara. O norte é fudido mesmo em questão de sinceramente. infraestrutura, cara.
E não lá é só tem por causa das tráfico, reservas indígenas. tem índio mandando em tudo, é garimpeiro, não tem porra nenhuma lá. A terra também não é muito boa pra plantar. Mano, Eles só tem poderiam minério fazer, mesmo. tipo, uma indústria forte lá no norte, né, cara? Porque, pô, quanto recurso que não tem lá, quantos minérios não tem lá, né, cara? Poderia ter, tipo, um centro industrial no norte, mas não existe porque não tem infraestrutura, sabe? E daí Você se eles tem, mas quiserem... não é tão bom, que é o de Manaus, né? Mas Que é tipo assim, praticamente para estrangeiro. e tipo assim, mas não tem tipo uma ferrovia. Não tem tipo uma ferrovia que liga o Acre a Manaus e daí assim passa tipo pra Brasília, daí a partir de Brasília conecta com outras ferrovias que daí ligam o Amazonas e o Acre ao resto do Brasil. Não tem isso, tá ligado? Não, é um estado por si e daí é isso, sabe? Então, se eu, assim, acho que se qualquer pessoa assim com uma mente boa se tornasse presidente do Brasil, já iam pensar, pô, acho que a gente tem que arrumar esse negócio da infraestrutura, mas a gente não vê isso, né? Quando fazem infraestrutura é só rodovia. E rodovia, apesar de ser, né, é infraestrutura de qualquer jeito, né? Rodovia é ótimo também, né? Mas o fato de você investir tanto em rodovias e não tanto em ferrovias também acaba aumentando a influência que os caminhoneiros têm no Brasil, né? E daí, né, a gente vai ver no que isso vai dar, porque quando os caminhoneiros fizeram greve por causa do aumento do petróleo lá no governo Temer, a gente viu no que deu. Daí agora você vai ver... Dessa vez da última vez que os caminhoneiros fizeram greve, não tinha ônibus por aqui. Então, se você não tem ônibus, você não tem como as pessoas ir trabalharem. Se você não tem como as pessoas ir trabalharem, elas não têm renda. Se elas não têm renda, elas não podem comprar nada. E assim por diante. E daí, tipo, tinha aqueles memes na época lá que a galera, assim, fazia uma fila enorme no posto de gasolina. Daí, quando chegava lá, pegava um galão de gasolina inteiro, tá ligado? Daí teve aquele vídeo lá do cara que saiu do posto de gasolina, tipo, com um jarro inteiro. Daí tava gravando o vídeo, assim, se gabando que ele tinha pegado a gasolina. E daí ele acaba deixando cair. Ele acaba deixando cair, tá ligado? E se eu não me engano, os caminhoneiros estão ameaçando fazer uma nova greve dos caminhoneiros no governo Bolsonaro, por causa do aumento da gasolina. Então, assim... Feijoada total. Eu acho que se fosse o Lula, eles já teriam feito, porra. Se fosse o Lula. Os caminhoneiros geralmente são aqueles chefes de família. Tiozão. E o Bolsonaro tem muito voto mesmo nesse tipo de pessoa. Então eu tenho certeza que se fosse o Lula na presidência do Brasil agora, eles já teriam feito uma nova greve dos caminhoneiros. É uma repetição do que aconteceu lá no governo Temer em 2018. Exatamente. Caralho, graças ao puto Juscelino Kubitschek, o futuro no Brasil tá na mão de literalmente um bando de gente que tem um ensino fundamental completo, dirige caminhão, tá ligado? E que fuma droga pra não cair na estrada. Assim, ó, só quero deixar claro que eu não tenho nada contra caminhoneiro. Acho caminhoneiro é tipo maluco herói, que é um emprego que é complicado, tá ligado? Eu também. E é essencial pro Brasil, mas assim, você criar uma dependência assim dos caminhoneiros quando você sabe que tem uma alternativa muito mais desenvolvida e segura, que é os trens e as ferrovias, é isso que eu tô